Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Ilustrações doutrinárias, o gênio céltico e o mundo invisível. Os espíritos dos antigos druidas, tendo Allan Kardec à frente, vêm nos afirmar que o espiritismo é uma ressurreição de suas doutrinas e que eles vão trabalhar para propagá-las em todos os ambientes, acrescentando que, na sua intervenção, serão seguidos por todas as nobres e grandes almas que, ao longo dos séculos, conseguiram, pela literatura, perpetuar a ideia a fim de que ela não pereça totalmente. Boa tarde para todos, estamos aqui no nosso estudo no TV Céu de Ilustrações Doutrinárias com o nosso querido patrono Leon Denis. Estamos agora na reta final de um livro maravilhoso que foi para todos nós uma grata satisfação de estarmos aqui pesquisando, entendendo, refletindo o gênio céltico e o mundo invisível. A Sueli vai ler, por favor, o nosso evangelho e a nossa prece para a gente dar continuidade a esse estudo. Tá? Obrigada, isso. Sueli, eu vou fechar, porque eu estou com dificuldade aqui de barulho, tá? Conforme eu vou fechando. Então, uma boa tarde a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos e Jesus nos ampare nesse estudo dessa tarde, com a colaboração e a participação de todos que a gente gosta e aprecia. Vamos ao Evangelho, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, o item é o 9. Então, a gente vai falar sobre essa fora da caridade não há salvação e fora da verdade não há salvação. É Kardec que nos fala. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também seria exclusivista, visto que não existe uma única seita que não pretenda possuir o privilégio da verdade. Qual homem pode envaidecer-se de possuí-la inteiramente, enquanto os conhecimentos vão crescendo sem cessar à sua volta e as ideias se modificam a cada dia? A verdade absoluta só é partilhada pelos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia ter a pretensão de possuí-la, porquanto não lhe é permitido saber tudo. Ela só pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus fizesse da posse da verdade absoluta a condição expressa para a felicidade futura, isso seria um decreto de exclusão geral, enquanto que a caridade, mesmo em sua acepção mais abrangente, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo, qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não afirma fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, palavras que
dividiriam em lugar de unir e perpetuariam o antagonismo. Então, vamos à nossa prece, unindo então nossos pensamentos a Deus e falando: Mestre Jesus, obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui diante do Teu Evangelho, diante desse nosso guia importante, Leon Denis, que nos traz esse seu Evangelho numa interpretação muito amorosa, muito lírica, que chega ao nosso coração através desses celtas que ele nos traz tão elucidativamente aos nossos corações, que somos espíritas, descendentes desses espíritos que nos precederam e que já tinham a ideia de Deus, a ideia que Jesus também trouxe para nós. Obrigada, Mestre Jesus, por tantos aconselhamentos ao nosso coração, que a gente possa sempre ter ouvidos dóceis a essas luzes do mais alto e a certeza que chegaremos, sim, à perfeição que Jesus nos promete e que Deus nos assegura. Que a gente possa estar unido em paz, amor e fraternidade em torno desse livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, para nosso benefício e para o benefício da própria humanidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dando continuidade ao estudo do livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, como nós estamos falando. Estamos analisando as tríades e para depois nós entrarmos nas comunicações, que está assim, tem gente que já me falou, estou doida para vocês começarem com as mensagens de Kardec. Eu falei, eu também. Nós não estamos fazendo com pressa, mas dá sim, né? A gente sabendo que Kardec se comunicou com Leon Denis, que as mensagens ficaram lá. A Amália entrando aí. Amália, seja bem-vinda. Já fizemos a leitura e a prece, Amália. Tá bom, eu estava enrolada aqui vendo almoço, que eu fui dar aula no CELD, cheguei agora mesmo. A mulher espírita, né? É almoço na família, é aula no seu centro. Agora até que essas lives estão facilitando bem para a gente também, né? Eu agora estou aqui em casa, daqui a pouco estou no Daniel Cristóvão, daqui a pouco mais tarde estou no Leon Denis, depois estou no culto lá com o Boni, tem que voltar para casa que tem reunião do Encontro da Casa Espírita. Hoje tem reunião, hein, Amália, do encontro. Ah, é? É. Tá bom. Então é isso mesmo. Deixa eu achar aqui o meu... Tá aí meu tá aí anexo na tela. aí dessa lição. Tá, mas de qualquer jeito está na tela, tá? Eu vou passar a palavra para a Sueli, que ela sempre dá início esse estudo aí, tá, Sueli? Tá bom. Então, lembrando... Enquanto a gente acha aqui. Tá bom. Lembrando, então, que nós estamos estudando nesse momento esse círculo, segundo os celtas nos falam, é o círculo do Guinfid. Esse círculo do Guinfid é o círculo onde tem os espíritos puros. É a plenitude. Nós já estudamos aqui, através das tríades, o Segã, onde só vai haver Deus, e nós vamos gravitar, segundo Paulo nos fala, a gente vai sempre ser atraído, né? A gravitação é isso, a gente é atraído para Deus, mas a gente não chega nesse círculo, porque é Deus o único que vai estar no círculo, porque ele é o todo poder e todo o conhecimento, né? Então a gente vai gravitar para lá, mas nesse círculo de Segã, só a Deus. Nós já estudamos o círculo de Anof, que é o processo de formação dos primeiros seres vivos, e vão se desenvolvendo o princípio inteligente nesses primeiros seres vivos. A partir daí, ele vai tomando formas mais simples até mais complexas. Esse é o início da formação do próprio planeta, junto com a formação do próprio planeta, essa estrutura evolutiva dos seres vivos. Nós já estudamos o Abred, onde somos nós, os humanos,
espírito na humanidade, com as suas vicissitudes através das diversas reencarnações, onde a gente vai aprendendo e reaprendendo em cada encarnação, naquele espiral que Leon Denis nos fala, essa espiral ascendente, onde a gente retoma diversas vezes pelas nossas negligências, aquele ponto que a gente precisa exercitar nas diversas encarnações com o objetivo de adquirir as virtudes e chegar, então, ao círculo que os espíritos nos falam que é o Gínfide, que onde vão estar os seres perfeitos. Então, ali, inclusive, uma observação, mesmo os espíritos superiores, segundo a Revista Espírita, Kardec nos assevera que mesmo os espíritos superiores ainda estão no Abrede. Ainda, eles podem até estar num nível evolutivo tão alto que nem precise mais reencarnar, mas ele continua no Abrede. O Gínfide só para os perfeitos, só para aqueles que não tem mais nada de materializado, eles são está lá na escala espírita, né? São os da terceira, da primeira ordem, que são os que são puros, que são os perfeitos. Esse processo a gente vai construindo até chegar lá. E na tríade chamada tríade 41, a gente está analisando isso. Chegar no Gínfide, chegando no Gínfide, nesse círculo da perfeição, você tem as três coisas que estão em crescimento até chegar lá. O fogo, ou a luz, a inteligência, ou a consciência, ou a verdade, e a alma, ou a vida. Elas triunfam sobre tudo e daí o fim do Abrede. Isso daqui é bem interessante para a gente pensar o seguinte: no Abrede, a gente ainda tem desenvolvimento dessa luminosidade que os espíritos nos dizem. Quando você chega lá, seu perispírito já não é tão denso. Então, você já se dispõe desse perispírito pesado que se arrasta aqui pela Terra e você já tem essa luminosidade própria, né? Que o perispírito já tem essa luminosidade. Já atingiu também a inteligência, a consciência e a verdade. E esse ponto da verdade é muito interessante porque, como a gente leu agora no Evangelho, só os espíritos muito evoluídos é que conseguem identificar a verdade absoluta. Nós agora, aqui, nesse processo do Abrede, só conseguimos identificar a verdade relativa, é de acordo com o nosso potencial, com a nossa capacidade limitada de ver tudo que está à nossa volta. Mas a verdade existe, a verdade é única, é divina. Mas nós aqui, ainda passando pelo Abrede, não conseguimos identificar essa verdade em sua intensidade. É relativa, só o que a gente é capaz de ver. Por isso é que os ensinamentos vêm se passando passo a passo, porque nem tudo a gente consegue ver, porque nossa verdade, nossa capacidade intelectual ainda é limitada. Mas o Gínfide, aí não. Ele já tem essa capacidade de ver a luz, de ver a verdade, de ver a sua vida na sua plenitude. Isso mesmo. A gente vê que Kardec, nessa revista espírita que você citou, que é de abril de 1858, ele bota um quadro da escala espírita. Então, ele faz a comparação da escala espírita que ele trouxe no Livro dos Espíritos com a escala espírita já realizada pelos celtas. Então, ele coloca aqui, escala espírita e escala druídica, né? Então, na primeira ordem, espíritos puros, não mais reencarna. Aí, na escala druídica, ele coloca o Segã, que é aquela que só Deus. A gente sabe, a Sueli já falou isso, mas só para falar dessa escala que está construída aqui na Revista Espírita. A gente sabe isso, a gente lá
na questão 1011 do Livro dos Espíritos, acho que é 1011, naquela mensagem que essa semana semana passada nós estivemos comentando, que é uma mensagem de Paulo de Tarso, que ele fala que nós evoluímos, a gente se encaminha para Deus. 1009. 1009. Gravita, né? Gravita, essa é a palavra. A gente gravita para Deus. E ele coloca uma tríade ali. 3 condições são necessárias. 3 condições são contrárias para essa gravitação para Deus. Aqui, essa escala, que é a comparação da escala espírita com a escala druídica, Kardec deixa aqui bem claro, olha, bem claro para todos nós estarmos entendendo essa primeira ordem, tá? Então, a primeira ordem é de espíritos puros. E o Cegã, na verdade, é a sede de Deus, mas não que eles tenham contato, não que vão se miscuir com Deus. É aquele que mais se aproxima de Deus, que é o caso dos Messias. É o caso, quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, meu Pai e vosso Pai que está no céu, ele sempre mostrando que tudo que ele podia fazer em relação ao Pai, todos nós podemos, porque é assim, ó, espíritos, né? A Brede, que ainda tem reencarnações, ainda tem expiações, o Griffith, espíritos bem-aventurados, a linha, a escala druídica do Cegã os espíritos que vão mais se aproximando, que é espírito que vão ficar espírito puro, tem a camada lá, tem as escalas dentro do próprio Brede, as escalas. Quando chega no Cegã, são os Messias. Não que seja... Não, agora só para entender. Senão dá a impressão que a Sueli falou uma coisa, eu estou falando outra. Não é isso. Aqui ele está colocando a escala. Só que o Cegã é aquilo que a gente entende. Vou para Deus. A gente não vai para Deus. A gente vai volitar em torno de Deus. A gente não, né? A gente, quando chega a ser Messias. Mas a gente vai vendo que é escola, é curso, é promoção, é evolução. Tanto é que lá em André Luiz, Emmanuel, ele tem uma parte lá na Caminho da Luz que ele deixa isso bem claro quando ele fala assim, uma pleia de espíritos puros, comandado pelo Messias. O que dá para entender? Que Jesus comandava os espíritos puros como Messias. Então, Messias é uma escala acima de espírito puro. Que no nosso planeta tem muito espírito puro. Mas o Messias, no planeta Terra ou no sistema solar, é só um. Lá, aqueles degredados de capela, lá tinha outro Messias. Por quê? É outra constelação. O Messias da nossa constelação, que é da constelação solar, é Jesus. Então, ele gravita, o mais próximo que a gente conheceu de espírito, próximo de Deus, é o Messias Jesus. No planeta Terra e no sistema solar é Jesus. Em outros sistemas solares, outros Messias existem. Então, essa escala... Deixa eu desligar aqui um pouquinho, porque eu não tenho aparelho e não ligado. Aí eu estou aprendendo que liga e desliga melhora. Nunca sei se é o meu ou de vocês, mas eu já aproveito e já faço logo. Então, é muito importante vocês irem na Revista Espírita, abril de 58, para ver essa escala que Kardec faz, essa comparação. Aí ele faz a primeira ordem e a primeira classe, que é a classe única, espíritos puros. Vai gravitar para Cegã, vai gravitar, os que mais gravitam para Cegã, perto de Deus. Segunda ordem, aí da segunda ordem ela vai da segunda classe até a quinta classe. Aí tem as divisões dos espíritos, que é o Griffith, né? Ele diz assim, Griffith, sede dos bem-aventurados, vida eterna, já entende a vida eterna, já vive, já respira a vida eterna, o Griffith. Da terceira ordem, da sexta classe até a nona classe,
são ordem, espíritos imperfeitos, né? Aí vem aquelas definições que começam no espírito neutro, os pseudo-sábios, levianos, impuros. A Brede, círculo das migrações ou das diversas existências corpóreas que as almas percorrem para chegar de Anuf a Gilfid. Então, é a comparação que ele fala com a escala dos druidas que já existia. Então, é assim, fabuloso essa noção tão precisa de Kardec. E logo no ano de 58, 57, o lançamento do Livro dos Espíritos, em abril de 58, ele já trazendo toda essa informação, tem um estudo muito bom. A Amália está sempre trazendo esse livro, essa revista espírita aqui para todos nós. Então, é abril de 58, ele já começa a falar a importância desse povo, desses espíritos. Ele diz o espiritismo, o tema é o espiritismo entre os druidas. Então, vocês vão lá, porque tem muita coisa importante. Ele vem valorizando demais essa raça, esse povo. Ele vem valorizando as tríades, ele mostra aqui, ele traz aqui as tríades, e ele fala, porque isso que a gente está estudando, Segan, Grilfid e Abrede, é escala espírita, tá? É escala espírita. Só é. Passa aqui para a Amália, né, Amália? A gente dá continuidade. Olha, é a escala espírita. Passando aí para você. É a escala espírita completa, né? Engraçado que ontem, a escala espírita. Tá aí. Ontem, no estudo do Leopoldo Machado, o pessoal que a gente está começando a estudar em torno de Leon Denis. Uhum. Então, aquela belíssima mensagem que ele traz, que o Gaston Lúcio, através do Altivo, traz para nós, né, falando do quanto Leon Denis amava a doutrina espírita. Né? Então, que ele chama a doutrina consoladora, estruturadora do ser. Então, estava todo mundo definindo qual era a paixão de cada um das obras de Leon Denis. Ganhou o grande enigma, né? Aí o pessoal, meu Deus, de onde que Leon Denis tira, né? Como que facilidade que ele toca o coração da gente, tá. Falei, pois é, vocês precisam conhecer Leon Denis, druida, conhecer lá o gênio céltico e o mundo invisível. Né? Para nós entendermos que elas dizem assim, como é que ele é íntimo com a natureza? Eu falei, então você tem que conhecer ele antes. Essa intimidade que ele tem com a natureza, né, está lá na sua vida de celta, né, céltico, druida do passado, ele, Kardec, né? Então, até um dos companheiros. Será que o Altivo também era druida? Será que o Altivo? Não duvido, não, viu? Mas a maioria de nós, espírita, atuante e apaixonado pela doutrina espírita, olha, essas férias agora foi muito importante. Eu fui numa cidade onde eu nem tinha muito interesse em conhecer, e me dizia, eu fiz lá o caminho de Santiago de Compostela, uma renovação, aí a gente fica com aquele preconceito, para renovar precisa fazer passeio de São Compostela, nada, aquelas coisas. Aí as minhas amigas falaram, Helena, olha, a cidade tem uma vibração. Aí eu ficava assim. Aí, resultado, esse ano eu tive chance de ir, porque estou com um filho morando em Portugal, aquelas coisas que facilitou, né? Que se a gente for fazer mesmo como turista, fica difícil. Aí, enfim, ele mora perto. Aí fomos de Aveiro, 2h30, mais ou menos. Fomos todo mundo. Gente, realmente a cidade, eu fiquei encantada com a cidade, tá? Eu achei muito interessante quando eu fui lá em Portugal e Espanha, né? Aqueles jardins com aquelas pedras, tudo. Não tem lá? Eu vou chegar onde eu quero. Que aí o pessoal dizia, isso aqui era do tempo dos celtas, não sei o que lá. Exato. Esse é o ponto. A cidade
não tinha nada, realmente chega aquelas caravanas, todo mundo, as garotadas feliz da vida, cantando, e eu já de olho regalado, meu Deus, que vibração. Aí fui ver assim, ao redor, não vi nada, não vi exploração de fé, de venda de vela, nada. Sabe o que eu vi? Muita barraquinha vendendo bijuteria, símbolos Coisa de celtas. bruxa, de gnomo, dessas coisas. Eu vou acabar o raciocínio aqui. E símbolos celtas. Gente, eu fiquei. Aí eu pergunto, mas ué, a gente Eu mostrou. também fiquei muito admirada com isso. A gente mostrou aqui no início alguns símbolos celtas, o artefato celta, a arte celta. Já era muito evoluído para a época. Então, todo mundo lá vendendo aquilo. E eu fiquei assim, muito impressionada e pedi, o rapaz ficou contando. Aí ele falou: aqui, nessa área, Santiago São Pustelas e Salamandra, e falou a outra cidade, Pontevedra, são tudo onde foi mais sediado os celtas. Eu falei: não acredito, me conta. Eu dei o mole de não ter gravado. A Rita me perguntou logo: você gravou? Rita, não gravei. Fiquei tão entusiasmada que não gravei. Até porque ele estava falando lá em espanhol, mas dava para entender. Aí eu comentei, fiz comentário, fiquei lá comentando sobre o que a gente, a paixão que a gente tem por Leon Denis, e conhecer Leon Denis no Gênio Céltico justamente por essa origem. Então, foi muito importante, muito, muito enriquecedor, até para ampliar. Aí eu fui depois pesquisar e realmente as cidades na Espanha, também, como a Mária está passando aí para a gente, que conheceu o que as pessoas falam mesmo. É muito conhecido, é muito falado sobre os célticos, sobre a cultura céltica nessa área da Espanha, gente. Até porque aquela área ali também já foi de Portugal, né? Ela ali pertenceu a Portugal e que depois, naqueles movimentos lá, passou para a Espanha. Amália, você também teve essa experiência, né? De ter conhecido, de falarem que era área céltica, né? Pode falar aí para a gente. Tá sem som. Para mim, foi muito interessante, que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. E aquelas barraquinhas todas, né? Vendendo os objetos do tempo dos celtas, né? Isso. Muito interessante. Eu até trouxe algumas bijuteriazinhas dessa parte, que é muito interessante. Tá? Acho que na época também eu comprei algumas coisas, porque eu não me lembro mais. Felipe, passando aí para você. Então, a gente voltando aqui ao texto, ele fala que no Guínfide o espírito tem a verdade, que é a verdade absoluta. Uhum. Então, seria interessante a gente ir na Revista Espírita, de maio de 1865, que Kardec vai falar exatamente sobre essa questão da verdade absoluta e relativa. Uhum. Veja só, eu vou ler um pedacinho, está em maio de 1865, no título Dissertações Espíritas, no item 3, ele fala a verdade. Ele nos diz assim: a verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. Interessante isso, né? É preciso que ele tenda para ela. É uma das condições do progresso, mas, pela simples razão da imperfeição de sua natureza, ele não poderia alcançá-la. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na via providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. Então, a gente aqui, enquanto estamos no Abrede, a gente não consegue identificar o final da verdade na sua contexto geral. Ele continua assim: compreender-me-ás melhor quando souberes que a verdade é como o tempo dividido em duas partes pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Assim, há duas verdades: a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é.
A verdade absoluta é o que deveria ser. Ora, como o que deveria ser sobe por degraus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que, para os seres criados e seguindo a rota ascensional do progresso, não há senão verdades relativas. Mas do fato de uma verdade relativa não ser imutável, não se segue que seja menos sagrada para um ser criado. Então, ele vai seguindo e depois Qual é o vai mês falar... aí da 65, Sueli? 1865, está falando Que é o mês? Maio de 1865, vai falar sobre a verdade. Depois ele fala assim, sobre a humanidade falar sobre o futuro. Então ele fala assim, deixai aos iniciadores inspirados pelo Espírito de verdade o cuidado de proclamar as leis do futuro submetendo-se a do presente. Deixai a Deus que mede vossos progressos pelos esforços que tendes feito para vos tornardes melhores, o cuidado de escolher o momento que julgar útil para uma nova transição, mas jamais vos esquiveis de uma lei se não for derrogada. Então, é interessante ele falar sobre a verdade, dizendo que a gente... Tem muitos espíritos que podem vir falar novas revelações, mas ele afirma assim, deixa para os espíritos superiores, o espírito da verdade, para dar a sua verdade, porque aí a verdade é a verdade divina, porque os outros podem falar verdades relativas, não a verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Então, é muito especial essa questão da verdade, que chegar lá no Guinfield, você conhece a verdade absoluta, é a verdade divina. Fala. Isso aí. Por isso, a filosofia espírita, a grande importância da filosofia espírita, aí a pessoa fala assim, tem muitas filosofias. Tem. Só que a filosofia espírita ela tem duas mãos. A dos homens, o estudo e a pesquisa. Então, quer dizer, engloba o conhecimento de todas as outras filosofias. Tanto que Kardec, no início do Livro dos Espíritos, ele traz as filosofias gregas lá, todo mundo sabe, não vou me ater a isso. E a outra mão é a revelação. Aí é que vem a grande importância. As revelações não vai anular a pesquisa dos homens e o trabalho e o estudo dos homens, mas ela vai trazer a verdade naquele ponto que o estudo do homem não consegue alcançar, porque no estudo do mundo ela está recheada de muitos conceitos e preconceitos, muitas ideias próprias, que é importante como laboratório, como pesquisa. Ela vai se impor, mas não como uma verdade absoluta. Então, quando a doutrina espírita começou com as mesas girantes, Kardec fala que foi apenas uma isca, que era para dali não tirar o fenômeno em si, fica martelando nele até hoje, mas para que foi suficiente, ele superou essa fase rápido, foi para ver que uma inteligência acima da inteligência de um encarnado, por quê? A inteligência do encarnado ela está limitada, por mais cheio de conhecimento que um espírito seja, quando ele encarna, ele fica muito embotado pela carne. Por isso que muitos desses gênios usam mediunidade, intuição, inspiração. Então, é preciso entender que a filosofia espírita ela tem essa mão e contramão. Estudo dos espíritos, pesquisa dos encarnados, do homem, e os comunicantes. Lógico que a gente está aprendendo que nem todas as falas de qualquer comunicante, mas os espíritos, quando começam a se apresentar como espíritos guias, protetores, a gente vai reconhecer pelo quê? Pelas revelações. Aí sim, que é a grande importância. Eu tentei fazer uma relação nisso que você trouxe, uma reflexão de tão importante que é
esse material que nós estamos apresentando hoje aqui em relação a essa questão da verdade. Tem um livro que é do Cosme Massi, esse livro aqui, ó, A Matéria e o Espírito. Espírito e Matéria, desculpa, eu falei o contrário. Eu tenho. Tem esse livro? Esse livro é muito importante. Ele faz um diálogo, tem um diálogo, é um livro que ele vem trazendo vários personagens dialogando. E tem uma parte que ele dialoga em relação a essa verdade, que ele tira, você sente que ele está trazendo justamente nesse ponto que nós estamos colocando aqui, da Revista Espírita de maio de 65, de tão importante que é esse estudo da verdade, para a gente não confundir conhecimento com verdade. É isso que muitas das vezes o acadêmico se prende, é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Então, eu vou ficar só com a ciência. É um direito, porque a ciência é de Deus. O que não é de Deus é o materialismo do homem que se implantou como ciência, mas não a ciência em si. Tá? Portanto, que a doutrina espírita é uma ciência. Só que é uma ciência que não usa o laboratório como se usa da ciência oficial. É uma ciência que vai tratar do mundo dos espíritos, de conhecimento que os espíritos têm, que nós muitas vezes não temos. Vamos ter, mas ainda não temos. Hoje nós estudamos no Memória de Suicida a quantidade de tecnologia que existe nas colônias. Tecnologia que está se apresentando no nossa civilização, mas que ainda não chega nem... Está longe de ser uma máquina, por exemplo, que consegue, ao escutar, pensamento, sentimento e emoções dos espíritos encarnados. Não tem máquina que, por enquanto, faça isso. Mas já tem aquela varredura da vista, né, na rede ocular, onde ali já no futuro não vai precisar mais essas máquinas, raio-x, que essa varredura já está se apresentando. Está lá, eu acho que é do CEO da Google, eu não vou lembrar o nome dele agora, não. Já tem mais de 4 anos que eles estão pesquisando, e ele agora já lançou, agora já foi lançado essa máquina que, pela vista, pelo centro ocular, ali já vai trazendo... Tem uma lista de sintomas de doença, de prevenção de doença, de situações, que não vai precisar mais no futuro, todos aqueles exames que a gente faz. Olha o avanço na psicometria, lá psicoscópio, desculpa, que aparece lá no nosso lar, naquelas máquinas que nós estudamos hoje lá na torre de vigília, aquele espaço que eles chamam de mecânica, parece uma oficina mecânica de tantas máquinas que faz esse trabalho, tá? Sei lá, 1000 coisas. Será que tem a ver com o que eu estou falando, Celi? Essa inteligência que ele está nos falando aqui, né? Que a verdade é uma inteligência, mas só que a inteligência no mais alto nível, né? Da verdade absoluta. Então, é o desenvolvimento da inteligência, e a ciência vai fazer parte disso também, obviamente, para o nosso futuro, porque lá no plano espiritual já tem essas aparelhagens que é um símbolo mesmo, o desenvolvimento da inteligência do homem, chegando lá no Ginfit, né? Que é o caminho que a gente está estudando. Eu só queria colocar mais uma coisa. Ele fala aqui nesse item dessa tríade 41 também, que nós chegaremos à luz. Isso aí é um tema importante também para nós, né? Porque chegar à luz, e por quanto a gente tem ainda aqui no nosso Abred muitas sombras do nosso egoísmo, muitas sombras das nossas viciações, e são sombras que vão... É da própria imperfeição, né, Sueli? Exatamente. Até da própria imperfeição. Aham. Então, aí o Emmanuel tem um tema aqui interessante, que ele vai falar assim, é no livro chamado Abrigo, Desfazendo Sombras, no item 18. Vou ler só um pedacinho. Ó. Veja só, como a gente ainda no Abred temos sombras... O nome do livro? O nome do livro é Abrigo, de Emmanuel. Eu conheço. Não, também não conheço. Eu vejo só naquele... É um livro pequeno.
Desfazendo as sombras. Ele está falando assim. Pequenininho, vou ler porque é pequenininho. Ele fala assim: entendamos a sementeira de luz através da dedicação ao trabalho com o Cristo, a fim de que a ignorância seja dissipada nos caminhos humanos. Todo egoísmo não é senão inferioridade e primitivismo da alma, que nos cabe suprimir com os recursos da educação. Por toda parte encontramos egoísmo na inteligência, que se retrai nas furnas do comodismo, receando a luta sacrificial pela vitória no bem. Egoísmo na fortuna amoedada e concentra-se nas mãos de argentários que fogem da evolução. Egoísmo nos que dirigem, apaixonados pela volúpia do poder. Egoísmo nos que obedecem, recolhidos ao espinheiral da revolta, de onde prejudicam a ordem e a organização. Egoísmo nos mais experientes que se entrincheiram na intolerância e egoísmo nos mais jovens que tudo requisitam do mundo para a do prazer. E ele finaliza assim: a essa altura das nossas experiências, a luz da compreensão se nos entrará no espírito, e então, extinto o nevoeiro da ignorância em torno dos nossos próprios passos, o egoísmo cederá lugar ao amor. O amor com que nos movimentaremos na construção do mundo mais elevado e mais feliz. E aí, nesse ponto, já estaremos na luz, né? Essa luz que o Guinfrid nos contemplará. E seremos felizes um dia, né? Então, é esse caminho. É luz, inteligência e, certamente, o que ele fala ali também, luz, inteligência e vida, né? Porque senão não vai ter mais alma, não vai ter mais morte. Muito importante essa matéria aqui de Kardec de maio de 65, né? Porque vem trazendo para a gente, vem falando, né, da inspiração, a importância do cultivo, porque a gente ainda valoriza muito assim as manifestações mediúnicas. Reflexão, a inspiração e a revelação. Exatamente. A repetição. Valorização da reflexão, valorização que a reflexão vai gerar inspiração. Chegar à verdade, né? E aí a gente vai... Por isso que os grandes gênios também eram inspirados. Por quê? E eles declaravam, né? Os mais evoluídos, assim, mais conscientes da verdade, eles sabiam que também eram inspirados, eles tinham consciência disso. Tem muito relato, fui dormir, pensei num assunto, e aí a luz veio, se abriu os horizontes. O que significa isso? Se não revelações. E é em todos os pontos. Pode ver que quando é revelação, quando a verdade tem que vir, e ela vem em forma de revelação, não estou falando só revelação daquela que foi concentrada na construção da doutrina espírita, não, tá? Estou falando na revelação porque não é um fenômeno da doutrina espírita. A doutrina espírita está na natureza. É um fenômeno geral, só que Kardec... Tanto que tem a primeira revelação, Moisés, segunda, Jesus, e a terceira, que é a doutrina espírita. A terceira aliança, a doutrina espírita. Só que Kardec, ele fez o quê? Ele pegou todos esses fenômenos e organizou uma doutrina, uma filosofia, com conceitos, com definições, com organização. Isso não tinha ainda uma filosofia que organiza. Tanto que, quando ele vai lá nos druidas, ele vem mostrando, olha, já existia. Quem são os ancestrais da espírita? Ele fala, deixa claro, os druidas. Os celtas, né? A filosofia céltica controlada, direcionada pelos druidas. Ele coloca, mas os druidas, porque eram eles que lidavam com toda essa parte filosófica da cultura druida. Quer seguir isso, Eli? Vamos, então, para C42? Vamos.
E vai ser justamente o contrário da 41, né? Na 41 ele fala 3 coisas em crescimento. Agora ele vai falar 3 coisas em decrescimento, né? Justamente tá o oposto do que a gente viu ali. O que vai cair? Quando a gente chegar lá no Guinfield, o que não vai ter? O que vai diminuir cada vez mais? A obscuridade, essa sombra que a gente ainda vive aqui no Abred, nas sombras do egoísmo, da vaidade. A mentira, que a gente ainda usa muito por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa vaidade, e usa a mentira porque não conhece a verdadeira. Não é? Convencer outra a qualquer preço, né? Não é? A gente quer deixar a marca, de qualquer forma, quer deixar a marca no mundo da nossa verdade. Aí surge a mentira. Surge a mentira, né? Porque a gente quer ou sonegar a sua própria verdade interior e a gente vai usar a mentira. E a morte também vai se extinguir, né? Uma vez que o indivíduo no Guinfield não vai precisar mais encarnar. Então, ele já está na plenitude. Consequentemente, ela vai decrescendo, ela vai desaparecer a necessidade das reencarnações e, consequentemente, da morte. Então, é o oposto a 41. Agora, só um detalhe. A gente, quando vai na Revista Espírita de 58, na sequência do assunto sobre a cultura céltica, Kardec entra com palestras familiares do além-túmulo. Essas palestras familiares de além-túmulo é a descrição de Júpiter. Nessas descrições de Júpiter, existe 84, deixa eu ver se é 84 mesmo, 82 perguntas e respostas de um habitante de Júpiter que Kardec... Bernard Palissy, né? Isso. Então, onde eu estou querendo chegar nessa aqui? Tem uma das perguntas que ele vem falando sobre o estado físico do globo Júpiter, tá? Então, ele pergunta se lá ainda existe a morte. Eu não posso ser, até que eu não acho aqui agora, mas eu vou lembrar. Ele vem estado físico dos habitantes. Uma delas, ele pergunta se lá existe a questão da morte. E os espíritos e os habitantes de lá dizem que sim. Não há morte como nós temos, o horror que temos aqui. Aí ele vai descrevendo, eu não vou me arriscar a estar falando, porque eu não estou lembrando os detalhes, mas está nessas perguntas. Vão lá pesquisar, que vocês vão ver que é muito interessante. Muito interessante só não, é muito instrutivo. Quer dizer, então, a morte, na verdade, ela existe ainda no planeta Júpiter. Então, essa no sistema solar... Ele até diz assim, eles sentam e aguardam desencarnar. Então, o tempo de vida lá é mais ou menos de 500 anos. A matéria existe, mas a matéria não é tão densa para formar os corpos físicos, não é tão densa quanto do nosso planeta. Então, a decomposição ela não é que nem a nossa, é mais suave, é mais tranquila, é mais refinada, é uma matéria já mais refinada. Mas, de qualquer jeito... Densidade da água. De qualquer jeito, de qualquer jeito, essa morte ainda existe no planeta Júpiter. Então, isso que nós estamos fazendo. Ele pergunta aqui, lá existe diferença entre sexo? Ele diz sim, há por toda parte onde existe a matéria. Olha que coisa, Sueli. Sim, há por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Não, aí a gente quer mudar isso, né? Um planeta ainda tão ainda primitivo em comparação com Júpiter, a gente quer mudar. Ele pergunta assim, qual a base da alimentação? Só algumas coisas da alimentação. É animal e vegetal como aqui? Puramente vegetal. Olha que lindo. O homem é o protetor dos animais. Então, é numa dessas perguntas que eu, passando aqui o olho rápido, eu não identifiquei, que existe, que ele vem falando, perguntando sobre a questão da morte, e que ele fala que sim.
tem uma interessante que é: existe lá o tédio, o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo. Lógico que o que eu queria enfocar não era isso, é que, por curiosidade, entrou essas aqui. Isso daí a gente vai vendo como a gente ainda está distante, estamos no caminho, obviamente, né? Mas estamos distante do Gifford, né? Porque ele ali, lá em Júpiter, eles ainda estão desenvolvendo, ainda estão na brede, ainda estão encarnando e reencarnando muito mais adiantado do que nós, muito mais, mas ainda não estão na perfeição como Jesus. Então, a gente vai vendo a nossa distância para Jesus, né? Que é um missionário. Olha só, olha aqui uma pergunta deles. Lá há leis penais? Sim, também. E ele respondeu, não há mais crimes. Então, não tem leis penais. Não tem crimes. Olha aqui, ó, na 20, Sueli, eu não consegui chegar exatamente o que eu quero, mas a 20. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou transparentes? A pergunta é essa. Ele diz assim: há uns e outros. Tem a escala também de evolução. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme o seu destino. Então, também tem diversidade. Hoje, quando nós estávamos estudando Memória de Suicida, apareceu uma questão que foi as trabalhadoras. Então, estava falando que elas usavam como se fosse um uniforme. Aí o próprio Camilo, ele vai relatar que, a princípio, quando olhava para elas, dava a impressão que elas estavam usando um uniforme. Depois, com mais atenção, eles viram que não era uniforme, né, Amália? Aquela parte no finalzinho, não era uniforme, era o padrão... Era o corpo delas, né? Era o padrão vibracional do perispírito padrão delas. Vibracional. Quando eles olhavam, parecia uniforme, mas como elas estavam todas na mesma sintonia, dava a impressão que elas estavam todas uniformes. Helena, sobre a morte, vê aí, é o item 42. Achou aí? Beleza, deixa eu ver. Vê se você vê aí. Tá a bom. Morte Tá, inspira isso. O mesmo horror? Lê para a gente, pode ler aí você, que já achou. A morte inspira o mesmo horror e pavor que entre nós? Resposta: por que seria ela apavorante? Entre nós já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o seu último instante. Teme o seu juiz. Em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte? Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Aí você vê que interessante, é só crescimento. Só crescimento, não tem mais só prova. Crescimento. Mas ainda existe a necessidade não tem que estar provando nem espiando nada. Mas ainda existe a necessidade do Abred, viu, Sueli? Que no planeta mais superior do nosso sistema solar ainda existe, ainda tem a questão do Abred. Esse Abred aí... Ainda tem morte, né? Se ainda tem morte... Exato, né? Então, a morte é um indício ainda, por mais perfeito que eles sejam lá em Júpiter, né? Eles ainda precisam morrer, portanto, ainda estão no Abred. Na verdade, não há morte, há desencarnação. A desencarnação. Que tem um momento em que ele 58, fala que eles já 58. Sabem que tem que desencarnar, senta-se e aguarda a desencarnação. Olha que bárbaro. Olha não tem apego, né? Não tem apego ao corpo, né? Isso daí é um exercício. Agora, esse item que é a 42, você leu, Sueli? Não li, não. Não entrou ainda não? 42? Na 42? Tá, vamos lá. Decrescimento? Não, sim, decrescimento. Já li assim, obscuridade, mentira e a morte. É isso que a gente está estudando. Lá não tem a morte. Então, é isso que estamos lendo. Que nem eu associei aqui aquela questão lá aquela resposta de Paulo, da 1009, no gravitar para Deus. Então, para gravitar para Deus,
você tem três coisas, né? Que é a justiça, o amor e a ciência. Três coisas opostas, que é o que ele vai aprender aqui. As três coisas opostas. Né? Que é a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, aqui, coisa em decrescimento. A obscuridade, que é a ignorância. Ignorância. Então, ele, conforme ele vai aumentando, vai diminuindo a ignorância. Não é isso? Isso. Exatamente. A mentira, que é a injustiça, né? O ódio, a mentira, que é contra o ódio, né? Isso. E a morte. Olha, antes da gente passar para os outros, a gente tem nessa 58 ainda da entrevista com esses espíritos, a Kardec pergunta assim, os espíritos são iguais ou de várias graduações? Porque nós ainda estamos falando da escala espírita, por isso que ela vai se encaixar. Ele diz assim, de diversos graus, mas da mesma ordem. Então, a ordem é a mesma, as classes é que vai diferenciar. Porque eles não são cópia um do outro, cada um tem o seu nível. E não tem muita diferença de evolução. Eles não estão em ordens diferentes, eles estão em classes diferentes, mas não em ordem diferente, é sempre a mesma ordem. Que ordem vai ser? Não a ordem dos espíritos imperfeitos, mas dos bons espíritos. Então, ele está falando aqui da escala espírita. Ele vem respondendo para Kardec da escala espírita. E essa nossa tríade aí, ela é de extrema importância. Nós já fomos analisando a questão da morte, mas se a gente for analisar a outra, que é mentira, a gente tem um mundo pela frente para analisar. Com certeza. Quantas filosofias a gente acata como verdadeira e são filosofias enganosas, filosofia que estimula ao suicídio, filosofias que estimulam o desânimo da vida, filosofias que estimulam o ganho a qualquer preço, que eu tenho que consumir, eu tenho que competir. Quantas filosofias estão isso? E elas são... A gente absorve sem se dar conta. Não sabe escutando. Quando a gente for se dar conta dessas filosofias, a gente vê o quanto que nós estamos enganados, o quanto que nós nos enganamos. Às vezes só vai acontecer isso como aconteceu com André Luiz, no relato de André Luiz, no relato daqueles espíritos lá do nosso lar, do Memória de Suicida, aí que eles vão começar. Aquele grupo todo que estava com o Camilo, eles estavam todos ligados por afinidade do país, cada língua, e por causa do mesmo teor mental deles no dia a dia, no mundo acadêmico, no mundo profissional. Todos eram materialistas. Todos eles tinham a vida como sem sentido. O único sentido da vida era o ganho. O ganho. Fora disso, a maioria deles levava a vida e estimulava as outras pessoas com as suas filosofias. A gente viu Belarmino. Ele, a mãe dele, nem casar ele queria, porque por que ele iria deixar descendente com uma vida tão miserável como esta? Quando ele adoeceu por tuberculose, nem a mãe dele ia visitar ele, com medo de pegar. Ele relata isso, ele não tinha visita nem da mãe. Ela era materialista, ela só acreditava na matéria. Então, é uma mentira isso. É uma mentira divulgada, é uma mentira legalizada como verdade. Mas então a perniciosa não é que seja perniciosa, a gente precisa passar por essa fieira da ignorância, do mal não, mas da ignorância sim, para saber fazer paralelo quando a verdade vai começando a se apresentar, a verdade que já está na nossa consciência, só que ela ainda é sombra. Nós ainda estamos amarrados, como lá o mito da caverna, amarrado à caverna das nossas próprias elucubrações. Por quê? É o processo de evolução. Você pensar por si mesmo. Mas vai errar. Mas é errando que se acerta. Por isso, ali, a questão do Livro dos Espíritos é do livre-arbítrio. Né? A Kardec trabalha bastante a questão do livre-arbítrio, para a gente entender
que não adianta a gente fugir da sociedade, e Jesus deixa isso bem claro na parábola da parábola dos talentos. Ah, Senhor, eu recebi o talento, mas fiquei com medo e escondi. Não adiantou, o Senhor cobrou dele. Mau e infiel servidor. Eu acho que já está nessa hora que Está na hora. Já está na hora. Rita, dá duro na gente, Rita. Deixa não. Sinal de que tá bom, né? A gente não fica em tédio aqui, né? Fala aí, Rita. Eu não queria subir, mas você não é fácil. Olha só, está na hora da gente fechar, mas antes da gente fechar, vamos agradecer os nossos companheiros que estiveram aqui conosco, abrilhantando aí o nosso estudo dessa tarde, a nossa Neide lá de Ribeirão Preto, que nos acompanha em todos os estudos, e todos os demais, a Semiramis, a Lúcia e todos os demais, o Getúlio. Passei aí, gente, o playlist, tá? Que é o que vocês me pediram aí, o link do playlist, eu botei aí para vocês. Vocês estão querendo os primeiros estudos, está tudo aí. É só abrir o playlist que vocês vão achar todos os estudos lá, tá? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, a nossa querida Francisca, que é aniversariante do dia de hoje. Ô, Francisca! Liduína, aniversário hoje, aniversário da Liduína. Parabéns, Francisca! Estou escrevendo aqui para você, hein? Parabéns, Francisca. E vamos agradecer também os nossos queridos parceiros que estiveram conosco, a Web Estação da Luz, o Centro Espírita Antônio de Aquino, a TV Nova Luz, a Web Fraternidade, com os companheiros lá acompanhando muito diretamente, um grupo grande lá com a gente. Muito obrigada. Ao Lar de Jesus, que inclusive a nossa Miriam do Lar de Jesus esteve ontem no CELD para conhecer a gente, tá? E conhecer a Helena. Um abraço para a Sueli e para a Helena, que ela não encontrou lá para dar um abraço pessoalmente, que é a nossa primeira diretora lá do Centro Espírita Lar de José, que é um dos parceiros nossos aqui da Ilha do Governador. Ela deixou beijo para todos. Também agradecer aos companheiros da Rádio Deus Conosco e a todos nós, e do Portal da Luz. Muito Rita, a gente não temos a propaganda nos ajudando. Rita, a gente não tem a propaganda da Bienal para passar, não, né? Porque a gente não liberou no CELD, ainda não posso liberar aqui. Ah, tá bom. Tem que esperar, eu estou só aguardando isso. Mas a gente fala, tá, gente? No dia 2 de setembro agora, nós vamos iniciar no Centro Espírita Leão Denis, aqui em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, a nossa Bienal Espírita. Então, nós aguardamos todos vocês, e se Deus quiser, talvez amanhã no programa da noite a gente já esteja com material já podendo liberar e fazer a propaganda aqui para vocês. Tenha uma boa tarde a todos e aguardamos vocês amanhã às 19 horas para o estudo com o André Luiz e Nosso Lar. Aproveita e faz a prece, Rita, por favor. Então vamos rezar para agradecer. Senhor Jesus, voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer, Senhor. Lhe agradecer a oportunidade da tarde de hoje que nos foi oferecida para esse estudo. Estudo esse, Senhor, que tem nos revelado muitos conhecimentos que nos levam ao entendimento das nossas necessidades, ao entendimento de onde viemos, a que mundo já pertencemos e por que estamos aqui hoje reunidos nesses estudos da doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor Jesus, a toda essa equipe de trabalhadores do Centro Espírita Leão Denis, que tanto tem nos oferecido oportunidades de estudos para as nossas melhorias espirituais e morais. Abençoa todos os companheiros parceiros desse trabalho. Abençoa todos que estão aqui conosco sempre. Leve a cada coração, Senhor, a sua paz, a sua luz, o seu amor. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.